Olá, conversaremos agora sobre o ponto de equilíbrio contábil, uma visão particular dos gastos compreendidos aí sob o ponto de vista gerencial, com a segregação de gastos fixos e variáveis. Nesse nosso encontro, temos dois objetivos: conceituar o ponto de equilíbrio contábil, que aqui chamaremos de PEC, e calcular os valores do ponto de equilíbrio contábil, sejam eles apresentados aí em quantidade ou em unidades monetárias. De conversas anteriores, vimos que, sob o ponto de vista da tomada de decisão, os gastos podem ser classificados de diferentes formas. Podem ser entendidos como diretos ou específicos, quando conseguimos mensurá-los de forma clara, indiretos, quando não conseguimos identificar de forma clara o responsável pelo consumo, mas, quando tentamos entender o comportamento do gasto em relação aos volumes de produção e vendas, aí os gastos podem ser entendidos como fixos, que são aqueles que não oscilam conforme produção e vendas, e variáveis, que aí sim são aqueles gastos que oscilam conforme produção e vendas. Sob o ponto de vista didático, geralmente costumamos representar os gastos fixos como constantes, quer dizer, aqueles que não sofrem alteração em função da quantidade. Lembrando que essa é uma visão de prazo limitado, que é uma visão de curto prazo, e os gastos variáveis são apresentados de forma crescente, quer dizer, quanto maior a quantidade, maior o gasto. Ora, se nós, além da visão dos gastos fixos e variáveis, acrescentarmos também a visão das receitas, quer dizer, lembrando que as receitas também são crescentes de acordo aí com a quantidade, quanto mais eu vendo, mais eu faturo. Aí, juntando a análise conjunta de receitas com gastos, podemos entender uma série de outros conceitos, como o conceito de ponto de equilíbrio. Quer dizer, um valor mínimo aí que precisamos vender para, quando nada, cobrir os gastos. Então, se resolvemos consolidar em um único gráfico a visão dos gastos, sejam os nossos gastos fixos ou os nossos gastos variáveis, no momento que somamos fixos e variáveis, aí temos o gasto total. O que é que vai acontecer? Quando o volume é zero, o gasto total é o próprio gasto fixo. E a partir daí ele vai crescer conforme crescem os variáveis. Logo, teríamos então essa representação dos gastos totais. Se agora, adicionalmente, eu resolvo sobrepor nesse gráfico a figura da receita, a receita total, então, nesse caso, o que é que vamos ter? Essa configuração. Quer dizer, para um volume zero, a receita é zero, e à medida que o volume aumenta, a receita aumenta também. Então, nessa configuração, o que é que nós vamos perceber? Que em um determinado momento, a receita ela se equipara aos gastos. Esse momento, onde a receita se equipara aos gastos, a literatura em língua inglesa costuma apresentar como break-even points. Numa tradução ao pé da letra, seria ponto de ruptura. Por que ponto de ruptura? Porque nesse exato ponto, nós deixamos a região onde o vermelho é maior que o azul, o gasto é maior que a receita, e passamos a ter uma região onde o azul é o maior que o vermelho, quer dizer, a receita é maior que o gasto. Esse ponto exato, em língua portuguesa, nós acabamos traduzindo esse ponto na ideia de ponto de equilíbrio. Como a visão é uma visão de gastos e receitas, é uma visão essencialmente contábil, esse ponto de equilíbrio ele também é chamado de ponto de equilíbrio contábil. Quando apresentado em volume, em quantidade, ele é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, é o PEC-Q. Se nós resolvêssemos apresentar ele em unidades monetárias, também poderíamos apresentar o PEC em cifrão, ponto de equilíbrio monetário em quantidade. Ora, e quem é o ponto de equilíbrio monetário em quantidade? É o ponto de equilíbrio em unidades monetárias, é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade multiplicado pelo preço. A partir daí, começamos a ter um insight importante para o nosso processo de tomada de decisão envolvendo gastos e receitas, que é exatamente o ponto de equilíbrio.
O que esse ponto de equilíbrio, então, representaria? Representaria o volume mínimo desejado para as nossas vendas. Por quê? Porque só faria sentido pensar em qualquer operação cujo volume de vendas fosse superior ao ponto de equilíbrio. Principalmente, né, idealmente, é que além de ser acima, que desse alguma gordura, o que muitas vezes nós podemos chamar aí de margem de segurança, quer dizer, a folga que nós temos acima do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, então, separa, né, a região do prejuízo, onde o gasto é maior que a receita, a região do lucro, onde a receita é maior que o gasto. Contabilmente, como é que nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio? Por uma relação muito simples. O preço menos o gasto variável unitário é o nosso ganho por unidade vendida. Ele corresponde à nossa margem de contribuição unitária. Isso é o que eu ganho por unidade vendida sem considerar a cobertura dos gastos fixos. Então, se eu divido o gasto fixo pelo ganho unitário, aí eu descubro quanto é que eu preciso vender em quantidade, apenas com o objetivo de cobrir nossos gastos fixos. Então seria exatamente essa a razão. Ora, e se eu multiplico isso pelo preço, aí eu posso obter então o ponto de equilíbrio contábil em unidades monetárias, quer dizer, ponto de equilíbrio contábil em quantidade multiplicado pelo preço, eu acabo descobrindo então o meu faturamento mínimo, quanto eu preciso faturar no mínimo para cobrir todos os gastos aí da operação. Se vamos aplicar isso a um exemplo já trabalhado por nós em conversa anterior da fábrica de sorvetes Frio Delícia, a fábrica de sorvetes Frio Delícia vende 1 quilo de sorvete e pratica um preço igual a 10. Ela incorre num gasto variável unitário de 8. Logo, em cada quilo vendido, se eu recebo 10, pago 8, eu vou ter um ganho por quilo vendido de 2. Como eu preciso pagar 1.000 de gastos fixos, se eu ganho 2 por quilo vendido, logo, quantos quilos eu terei que vender? 1.000 dividido por 2, 500. Então, ao vender 500 quilos, eu consigo pagar os gastos variáveis e também os gastos fixos. Que conceito é esse? Esse é o conceito do ponto de equilíbrio contábil. Então, nesse caso, o cálculo estaria aí apresentado. Quer dizer, 1.000 dividido por 2 daria 500 quilos por mês. Então, quem é esse cálculo aí feito? É o gasto fixo dividido, então, pela nossa margem de contribuição unitária. Se eu quero obter esse ponto de equilíbrio em faturamento, bastaria multiplicar pelo preço. Nesse caso da fábrica de sorvetes Frio Delícia, o enunciado chamava a atenção de que cada quilo de sorvete era vendido por 10. Então, se cada quilo de sorvete é vendido por 10, se eu preciso vender 500 quilos a 10 por quilo, eu precisaria faturar no mínimo R$ 5.000 por mês. Logo, essa operação apenas deveria então ser pensada se de fato conseguisse superar essas marcas aí do ponto de equilíbrio, 500 quilos por mês ou R$ 5.000 de faturamento mensal. Se vamos colocar no gráfico, então esse é o gráfico do ponto de equilíbrio, onde eu precisaria vender no mínimo 500 quilos ou faturar R$ 5.000. Como a operação ela está vendendo 600 quilos por mês, lembrando que conversamos sobre o caso da fábrica de sorvetes Frio Delícia em outra conversa, ora, ela está operando acima do ponto de equilíbrio. Ela está vendendo 600 quilos, tendo um faturamento de R$ 6.000. Ora, se ela está trabalhando com 600 quilos, ela está vendendo a mais que o ponto de equilíbrio 100 quilos. Como ela ganha R$ 2,00 de margem de contribuição unitária em cada quilo vendido, vou ter uma receita de 10, mas vou ter que reconhecer um gasto de 8, logo o ganho vai ser de 2. Então, se eu quero saber nessa situação qual vai ser o resultado ou o lucro da empresa, bastaria multiplicar a venda acima do ponto de equilíbrio menos a margem de contribuição. Então, nesse caso, essa empresa estaria tendo um lucro de 200.
Então, seria exatamente essa análise que nós podemos fazer usando aí esses conceitos do ponto de equilíbrio contábil. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, quer dizer, conceituar o ponto de equilíbrio contábil, PEC, calcular os valores desse ponto de equilíbrio contábil apresentado tanto em quantidade quanto em unidades monetárias. Bons estudos!